Agora já falando sobre a modelagem em si, é importante a gente lembrar que o Revit é um software BIM e que com isso ele está totalmente ligado à ideia de que o modelo 3D é o centro de desenvolvimento do projeto. Então, geração de documentação, toda ela é feita pelo próprio programa. Então, por mais que a gente esteja fazendo um 3D aqui, todas as plantas, a implantação, as elevações, elas estão todas sendo geradas aqui em tempo real. Então ele inclusive aproveita isso para nos dar a opção de olhar para aquele 3D que está sendo desenvolvido a partir de diferentes vistas. Então eu posso olhar para aquele 3D a partir de uma planta baixa e tudo que eu modificar nele aqui, ele vai modificar no seu projeto. Então aqui eu criei essas paredes e quando eu for olhar aqui no 3D, essas paredes já foram criadas aqui também. O mesmo vale ao contrário. Se eu fizer alguma coisa aqui no 3D, lá nas plantas baixas ele já vai ter feito ali também. Então isso que é importante a gente ter em mente aqui, que eu estou sempre fazendo um 3D e eu vou escolher a melhor forma de olhar para ele. Então pode ser uma planta baixa, pode ser o 3D, pode ser uma elevação e pode ser inclusive um corte. E como é que a gente cria uma vista aqui de um corte? Eu venho no vista, tem o símbolo de corte aqui e eu clico nele. A partir do momento que eu clico nele, eu consigo criar um corte aqui e automaticamente ele já vai aparecer aqui no navegador de projetos. E a partir desse momento eu consigo passar a olhar para aquele 3D a partir desse corte que eu acabei de criar. Então agora já falando sobre a modelagem em si, aqui no Revit a gente não vai fazer um desenho técnico, nós vamos fazer o modelo 3D. E as coisas são mais ou menos parecidas. Toda vez que eu quiser colocar alguma coisa aqui, eu vou procurar numa biblioteca interna do programa para que ele consiga colocar naquele modelo 3D. Então, boa parte das coisas que a gente vai usar, elas vão estar aqui na parte de arquitetura. E aí, como é que eu vou fazer então? Como é que eu modelo uma parede? Eu vou vir aqui em arquitetura, clico em parede, e aí eu vou começar a fazer um modelo aqui. Ó. Vou fazer um tamanho qualquer para a gente poder ver. Então, estou colocando aqui, e aí fechei esse primeiro passo. No caso de portas e janelas, por exemplo, é a mesma coisa. Então, se eu quero fazer uma porta, eu vou vir aqui em arquitetura, vou escolher porta e vou colocar a porta no meu modelo. Se for janela, a mesma coisa. Vem aqui em arquitetura, janela e vou colocar a janela ali no meu modelo. Então, como vocês viram, é uma coisa muito simples. A gente vem aqui em arquitetura, escolhe o objeto que a gente quer trabalhar e coloca no modelo. Uma coisa importante para entender é o seguinte: e se a gente quiser alguma coisa que seja diferente desse que está aqui logo que a gente clica? Aí a gente vai para a aba de propriedades. Nela a gente vai ter todas as opções de modelos que estão ali na memória do arquivo. Então, por exemplo, quando eu fui fazer uma parede, eu vim em arquitetura parede. Quando eu comecei a fazer a parede, eu fiz essa parede aqui, que é a parede básica de alvenaria 20 centímetros. Só que quando eu clico nesse botãozão aqui da aba de propriedades, vocês vão ver que tem vários tipos de parede. Então eu posso escolher algum outro tipo de parede aqui e fazer ali incluindo o meu modelo. E isso vai valer também para todas as outras coisas. Então quando eu estou fazendo uma porta, eu venho aqui em arquitetura porta, e aí se eu não quero essa porta de 4 folhas, aqui nas propriedades, eu posso clicar aqui nesse botãozão e aí eu tenho aqui várias opções de portas para colocar ali no meu modelo. Então, eu vou pegar alguma aqui e eu vou colocar essa. Então, eu vim aqui e coloquei a minha porta. O mesmo vale para a janela também. Então, eu vim aqui em arquitetura e janela. Quando eu clico nesse botãozão aqui, eu tenho vários tipos de janela aqui que vão estar disponíveis. Deixa eu clicar aqui. Vão estar disponíveis para a gente colocar no nosso modelo. Então, o esquema de modelagem vai ser sempre esse. A gente vem em arquitetura, escolhe o que quer fazer. Nas propriedades, a gente escolhe o tipo de elemento que a gente vai colocar. E aí, depois a gente vai colocar aqui no 3D. E aí, então, para fechar essas formas diferentes de incluir coisas aqui, a gente viu basicamente quando a gente tem os elementos meio que configurados. Então, uma parede, ela vai ser sempre uma parede e a gente só está definindo o caminho que ela vai percorrer ali, mas a gente não fez nenhuma edição na própria parede por enquanto. Nas janelas e portas também é a mesma coisa. A gente veio aqui e escolheu alguns modelos que estão aqui prontos e a gente veio e colocou
no nosso modelo. O outro método que a gente tem para incluir as coisas aqui é quando a gente precisa delimitar um pouco melhor esses objetos. Então a parede, quando a gente colocou, ela estava ali, ok, ela foi simplesmente escolher a parede, fui desenhando, mas ela já estava meio que definida. Quando eu fui fazer com porta e janela, a mesma coisa. A gente já tinha alguns objetos ali que a gente foi colocando no nosso 3D. Quando a gente vai fazer um piso, por exemplo, a gente precisa desenhar aquele piso. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, vou lá no nível 1 para facilitar um pouco a gente ver. Então a gente está vendo aqui numa projeção horizontal, que é mais fácil de fazer esse desenho. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui em arquitetura, piso, e aí acontece uma coisa que a gente entra num comando. Então eu estou fazendo o desenho de piso. Vocês estão vendo que ele ficou mais cinza aqui um pouco. E apareceu essa nova aba aqui, que é uma aba verde que está me dizendo, eu estou criar limite do piso. E aí como é que eu faço então? Falei arquitetura piso e eu venho aqui e vou pegar uma linha para eu desenhar a forma que o meu piso vai ter. Então eu vim aqui, fazendo meu piso aqui. Posso desenhar da forma como eu quiser. E aí, quando eu terminar, vou dar OK. E quando a gente for ver lá no 3D, ele desenhou o piso também. É claro que quando a gente clica nele, se a gente vê no propriedades, a gente consegue também trocar os tipos de piso. Mas, por enquanto, o que importa pra gente é que essa é mais uma forma da gente colocar as coisas aqui no Revit. Então, a gente já teve a porta, teve as paredes e teve esse piso aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente cada um deles, mas só pra gente entender as coisas, as formas diferentes de se incluir as coisas aqui no Revit.